Amores, tudo bom? Tudo certinho? Paixões, vamos para mais uma aula sobre ciclos biogeoquímicos. Hoje, ciclo da água. Já temos aí no nosso canal o ciclo do nitrogênio. A gente teve a oportunidade de ter uma aula de campo. Eu comentei todos aqueles aspectos sobre fixação, nitrificação, desnitrificação, os tipos de bactérias que normalmente nós encontramos nesses processos, as nitrossomonas, as nitrobactérias, falamos também sobre as pseudomonas, tá certo? As bactérias do gênero Rhizóbio, ou seja, é um ciclo muito complexo. Esse aqui, o ciclo da água, de certa forma, ele é bem simples. Eu gostaria que vocês atinassem para ele, porém não tem o grau de complexidade que nós tivemos a oportunidade de abordar no ciclo do nitrogênio. Vê lá. Olha o que eu coloquei para vocês aí, em relação aos principais aspectos, tá certo? Vê lá. Existem dois tipos, o pequeno ciclo da água e o grande ciclo, tá? Vê bem. O grande ciclo, encontramos eventos biológicos através da geologia, ou seja, no ambiente, e com elementos químicos. No caso do pequeno ciclo, você encontra a condição da água que ela evapora, ela condensa, formando as nuvens, e depois ela precipita sem o auxílio dos organismos. O primeiro ponto aí que eu poderia destacar para vocês é que a água ela precisa de três fatores importantes para poder evaporar. Primeiro, a temperatura. Segundo, a superfície de contato. E terceiro, a ventilação. Tá certo? Então, esses três aspectos são importantíssimos no que se diz respeito ao desprendimento. Vê lá que eu coloquei uma foto genérica mostrando exatamente o ciclo da água. Tu tens a evaporação, que vai depender exatamente desses três aspectos. Perceba, deixa eu voltar aqui, tá? Perceba que essa evaporação, ela precisa desses três aspectos. A partir do momento que essa água evapora, condensa, forma a nuvem, precipita e novamente essa água ela volta, né, para os mares, rios, lagos, oceanos, seja lá qual for a estrutura, tá certo? Então você tem aí uma condição bioquímica, físico-química interessante. Agora perceba que nesse quarto ponto aqui, ó, tá? Nós vamos encontrar a chamada transpiração ou evapotranspiração, que é promovida pelas plantas. A planta ela respira, ela tanto respira quanto ela fotossintetiza. O processo respiratório, ela pega a glicose, ela capta oxigênio e forma gás carbônico e água. Opa, olha a água ali, ó, tá? Observa também que no processo fotossintético eu tenho gás carbônico, nós vamos encontrar a água, olha ela aí aparecendo novamente, a partir do cloroplasto e da clorofila, produzindo normalmente o seu composto orgânico, por isso que é um organismo autótrofo, e como conseguinte, oxigênio. Tranquilo? Beleza? Que é dissipado, que é liberado para o ambiente. Tá? Observa também, procura perceber que essa água que sai a partir do processo de evapotranspiração, ela é captada a partir da região pelífera da raiz, né? A gente teve a oportunidade de ver em morfologia vegetal que a raiz ela se apresenta para a gente com estruturas bem delimitadas, estruturas que vão propiciar a retirada dessa água do solo, né? E a subida a partir do xilema. Essa água chegando à célula, encontramos um conjunto de estruturas que vão auxiliar a estabilidade ali daquela água e que, por mais que essa água entre na célula, ela não estoura, né, por causa da parede celular e de um grande vacúolo que a célula vegetal apresenta. Tranquilo? Segundo, nas folhas eu vou encontrar hidatódios e estômatos. Os hidatódios liberam a água na forma líquida, os estômatos vão liberar a água na forma de vapor. Beleza? Tranquilo? Então, bem simples. Procura perceber todas essas características aí que ele destaca. Ó. No ponto 3 aqui, ele coloca também para a gente a neve, né, o gelo, que a partir do momento que ela derrete, libera também essa água para esses ambientes, né?
para os rios, mares, oceanos, lagos, lagunas, riachos, ocorre também infiltração dessa água, né, formando os lençóis freáticos importantíssimos, não é isso? Então, basicamente, você tem esse tipo de aspecto. Vamos ver o próximo slide, que é que ele destaca para a gente. Ó. Aí eu coloquei para vocês o grande ciclo, ocorre participação dos seres vivos, não é novidade, já havia comentado, mas está aí bem claro e cristalino para vocês. Ao tomarmos ou liberarmos água, estamos participando do ciclo, beleza? Pequena ou em grande quantidade, a gente está participando do ciclo da água, tranquilo? Algumas funções da água. Então, observa que não é só o fato dessa água, desses teores passar pelo nosso corpo. Você vai encontrar funções muito importantes, né? Como termorregulador, solvente universal, que a gente teve a oportunidade de ver nas nossas aulas de bioquímica, serve como meio para metabolismo. Uma dica, um ponto interessantíssimo. Observa que a água está relacionada à formação da chuva ácida. E é muito abordado chuva ácida para a gente. Por quê? Em lugares muito industrializados, muitas fábricas, muitas indústrias, o que é que acontece? Eu tenho desprendimento de gases à base de nitrogênio, de enxofre e de carbono, tá certo? Então essa água normalmente ela se liga aos gases, a esses gases, né? Exemplo, se ligando ao dióxido de enxofre, você tem a formação do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Quando essa água ela se liga a grandes concentrações de gás carbônico que você encontra na atmosfera, você tem a formação do ácido carbônico, que é o H2CO3. Ou seja, esse tipo de aspecto ele é interessante em relação ao ciclo. Por que, cabeça? Porque vai destruir lavouras para indivíduos. Desculpa. Para indivíduos que se apresentam com processos alérgicos, piora, né? Existem casos aumentados de asma em virtude exatamente da inalação desses gases, porque não vem só na forma líquida, você encontra esses compostos aí na forma gasosa. O indivíduo ao inalar, ele vai apresentar, algumas pessoas apresentam uma dificuldade respiratória causada a partir do asma. Quando essas substâncias chegam à pele, também causam irritações, coceira, né, o prurido. Ou seja, importantíssimo quando você retrata aí a água, fazendo um comparativo com a chuva ácida. Tranquilo? As árvores de grande porte liberam em média 1000 litros de água por dia. Isso explica, amores, a grande precipitação que você encontra na Amazônia, né? Na Amazônia praticamente todo dia chove, porque você vai perceber que existe uma quantidade enorme de árvores e muitas árvores de grande porte. Então essa atmosfera ela vai ficar sempre carregada, né? Sempre com muita água, e essa água ela tende a retornar. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aí o próximo slide. Para a gente fechar a nossa aulinha com chave de ouro. Aqui eu coloquei para vocês uma foto muito interessante, tá? Que ele mostra exatamente os chamados rios voadores. Observe que os ventos alísios eles conseguem enviar uma massa de ar úmido para a linha do Equador. Perceba que aqui na parte superior do continente você tem a Amazônia. Essa água ela sobe, né? Você encontra o processo de evaporação e ela se junta com a água oriunda exatamente do processo de evapotranspiração da floresta amazônica. Então, quando essa água ela se junta, a tendência dessa água seria passar, deixa eu colocar o piloto, fica melhor aqui para a gente perceber o que eu estou comentando. Seria essa água ela passar ao longo, né, do continente e chegar até o outro lado, aqui no Pacífico. Porém, você tem aqui uma grande barreira que na realidade é a Cordilheira dos Andes.
Por isso que essa água, em vez dela passar, ela desce para a região sul do nosso país. Tranquilo? Então, olha lá o que eu destaquei para vocês. Grandes massas de ar úmida que se formam no Equador. Elas tendem a se deslocar, né, para a Amazônia, podendo passar pelos Andes, mas não passa, então ela tende a descer, promovendo exatamente um aumento do índice pluviométrico nessas áreas. Beleza? Então, fica aí para vocês, né, mais uma aulinha. Observe que é um ciclo mais simples, uma coisa mais cadenciada, porém pode cair nas nossas provas aí de vestibular, no Enem, o SSA, tá certo? Então a gente fica por aqui, fica com Deus, tudo de bom, beleza? Bom dia para todos.